Olá, lindezas, tudo bem? Pro pod de hoje, a gente vai ter um assunto muito bacana, ao mesmo tempo tem muita controvérsia nesse assunto. E para isso, eu vou estar chamando aqui a doutora Gabriela para falar sobre harmonização facial, mas antes disso, roda a vinheta. Venha, doutora! Ai, que coisa mais fofa, a gente não se acha que não é nada, não é assim? Obrigada! Vamos lá! Olha, esse assunto ele é muito polêmico, né? Então assim, o que a gente... Quando a gente fala de harmonização facial, a gente já lembra de algumas artistas, né? Na realidade, uma demonização facial. Desarmonização facial. Não é isso que você faz, pelo amor de Deus. Ó, o que acontece? Quando a gente fala de harmonização, a gente lembra muito desses episódios que tem por aí. De, tá toda esticada, de tá toda, né, toda botocada que a gente diz, toda de qualquer jeito. Mas no caso da doutora, ela trabalha com a gente, né, no meu estúdio e é onde eu super indico. Tanto que quando eu pensei em fazer algo nesse sentido, eu sempre ficava com muito medo. E por isso que eu sempre falava para meus clientes, olha, vocês têm que procurar um profissional realmente capacitado. Ou um cirurgião ou uma dentista. Porque ninguém melhor do que uma dentista ou um cirurgião para saber toda a área do rosto, aonde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, para não fazer merda por aí, né? Pelo amor de Deus. Aí parece aquelas bocas com cu de macaco. Ou então com aquelas sombras. Eu não quero isso não, hein? Pelo amor de Deus. Então assim, dos trabalhos da Gabi, eu trouxe ela aqui justamente para falar sobre isso, porque foi um dos trabalhos que eu mais gostei. Que ela puxa, ela é como a gente, ela é como eu, ela puxa muito pro natural, quanto mais natural possível, melhor. Então foi por isso que a gente se identificou muito. E agora eu vou parar de falar um pouquinho e vou deixar ela falar, lógico, né, especialista. Nem preciso falar nada, já sabe tudo. Precisa, lógico que eu sei, né, eu tô aqui, né? Ó, então vamos lá, a primeira pergunta, o que quando a gente chega pra você e fala assim, eu quero fazer uma harmonização facial, e ela já diz o que ela quer, qual que é a sua primeira reação? O que você conduz ela a fazer? Bom, primeiramente as pessoas já chegam, né, querendo, mostram uma foto de algum artista, de alguém que elas conhecem, e falam, doutora, eu quero ficar desse jeito. Aí você fala, nasce e morre de novo, filha, porque não dá não. Geralmente a gente pensa, mas não fala. Mas aí eu sempre vou explicando e falo, olha, a gente não tem como chegar igual a essa pessoa. Nós vamos, a harmonização nada mais é do que uma construção, né? Então a gente vai harmonizar. Então, por exemplo, as pessoas chegam e falam, quero X cara, quero pôr aqui, tá, mas antes disso a gente tem que fazer uma avaliação, tem que saber realmente se a pele dela vai adequar aquele tipo de tratamento, enfim, porque a gente sabe que existe o Dr. Google. Então, mas hoje em dia as pessoas já chegam pra gente e falam, quero isso, então elas mesmas já fazem a própria avaliação delas em casa. Mas aí, estamos aí pra fazer tudo certinho, falamos o que deve e o que não deve, obviamente sempre começar aos poucos. Até porque também questão de custos, às vezes as pessoas não conseguem, né, adentrar isso. Então, comigo, eu particularmente gosto muito de fazer aos poucos, né, porque é uma mudança muitas vezes radical, exato. Então, tem pessoas que às vezes querem fazer tudo de uma vez. Eu não gosto porque, principalmente para aquelas que nunca fizeram. Aqui, por exemplo, em Portugal, eu vejo que são os casos. A não ser mesmo as brasileiras que já vieram no Brasil, já têm harmonização e já conhecem mais ou menos o que... Porque aqui também, o que eu vejo muito na área da extensão de pestanas, é que as portuguesas em geral, elas não tinham muito assim, não por elas, mas o que eu percebo, tá, gente? De algumas clientes eu posso estar até errada, mas de algumas clientes que não tinham muito não é o cuidado, mas não se importavam muito. Então agora começaram a se importar, começaram a querer se cuidar, mas isso é muito bacana, é muito legal. E a gente vê que é por elas mesmas, né? Não é por outras pessoas. Isso é muito bacana. Assim, 70% das minhas clientes são portuguesas e eu adoro, gente. Elas são gostosas. Tem umas que não, tem umas que não. Tô zoando. Não, mas é sério. E então a gente vê esse progresso aqui em Portugal. No Brasil já é mais... É muito exagerado, é muito tudo, por isso que a gente zoa, né? A gente brinca, eu não quero ficar esticada igual fulana, que eu não vou falar o nome pra depois eu tomar blog, então não vai poder não ser bloqueada e tomar processo, que eu não tenho advogado ainda. Então eu não quero ficar igual fulana, não quero ficar igual ciclana. Então a gente já vem, né, o trabalho que a Gabi faz é justamente, né, como ela já falou,
é ir aos poucos para a pessoa se acostumando. Assim como nas pestanas, que nunca fez, a gente começa de pouquinho, vai fazendo e vai aumentando o volume, para que ela se identifique, para que ela se olhe e se goste. Porque, na verdade, quando a gente fala de qualquer procedimento estético, a gente tem que se gostar, né? A gente tem que fazer pela gente e não pelos outros. E quando a pessoa diz pra você, bate o pé e fala, não, eu quero isso, eu quero que você faça, como que você lidar com isso, como você age com isso? Eu, particularmente, não sigo um tratamento, a não ser que a pessoa queira muito, então, hoje em dia a gente tem que se, né, ter um autocuidado, então, sempre assinar, você está querendo ir, então, gastar muito com a parte de papel, que eu falo que isso é muito primordial, principalmente nessa nossa área de injetáveis, que é óbvio que o seu também é algo que muda e etc, mas é mais fácil de ser retirado. Sim, agora, no caso de uma harmonização, já é um outro tipo de coisa, então a gente tem que sempre ter um respaldo ali e tudo mais. Mas eu, particularmente, não faço. Eu falo em média, entre uma sessão e outra, de Botox, por exemplo? Botox, que é a toxina, que no caso a gente faz a paralisação das rugas dinâmicas, as estáticas não tem como, então aí já é Quais outro são tipo as de tratamento. estáticas? As estáticas são as mais profundas e que já estão marcadas no rosto. As dinâmicas são quando a gente começa a fazer as expressões e elas vão aparecendo. Então o Botox, ele consegue fazer a paralisação disso. Tem pessoas que têm a força da musculatura muito maior, como por exemplo os homens, e tem mulheres também que acabam tendo. Tem homem que faz Botox e fica tremendo, né? Temos alguns casos. E aí, gente, fica tremendo, vou falar em off pra vocês, tá? Fica tremendo, depois fala que é febre, que tá com frio. Temos os corajosos e temos os que não são, que sofrem depois em casa. Mas é algo que, assim, após a aplicação realmente fica doloridinho. Eu tô aqui dolorida, não são só vocês que ficam, que eu também fiz ontem. Nós temos essa carinha, a gente percebendo bem, né? Botox, então previnam. E principalmente a prevenção antes de ficar com as rugas estáticas, porque depois é só um preenchimento, não é? Exatamente. E aí dói mais, então previne. Mais caros e que doem mais. Então, em média, o Botox e a toxina é de 2 vezes por ano. Tem pessoas, o correto são de 2 vezes por ano, 6 meses. Mas tem pessoas que já não gostam, que chegam ali no quarto, quinto mês e falam, não, já tá ficando do jeito que eu não quero. Então, também a gente consegue fazer elevação de sobrancelha, levantar a pontinha do nariz. Então, chegando no quarto, quinto mês, as pessoas já nos procuram para fazer. Então, em média, pode ser feito de 2 vezes por ano a 3 vezes por ano o Botox. Dependendo da pessoa. Exato. Tá, e fala pra gente um pouquinho da lipoenzima que eu fiz e melhorou muito. E eu super indico. A lipoenzimática é um ativo que a gente usa, pode ser feito na parte de lipo de papada. Temos também que fazer em abdômen, culote, coxa, então em homens também. Ou seja, dá já pra botou, fazer. já faz botulínica em todo o corpo, já não precisa nem na academia. Então, Não, porque ele é um ativo, a gente aplica, mas tem que também ter a ajuda do paciente depois. Tem que beber água, tem que fazer exercício, porque só o produto não faz milagre. Ô desgrama, tem que falar que faz. Eu sou verdadeira, eu sempre sou muito verdadeira, porque depois as pessoas falam, mas você prometeu, então. Mas, gente, gordura localizada queima mesmo, tá? Então, assim, é bem bacana. A gente tá falando da parte da academia, é de tonificação do corpo, que é uma outra situação. Que eu não vou me arrumando, não vem só. Tô cansada, tá só de falar. Academia aqui em Portugal é ginásio, tá? Então eu já tô cansada só de falar. Ai, não quero nem. Já tá pensando na coisa. Ó. Tá, e o que você mais. O que mais procuram pra fazer com você? Bom, Botox é o queridinho da harmonização. E agora eu percebi bastante que o pessoal tem procurado muito preenchimento, principalmente de bigode chinês. Mas sempre tem as coisas antes disso. Então, causa derretimento facial, que tem, né? Passou aí dos 40, tudo cai. Então a gente tem que prevenir. Então, a partir dos 25 a gente já começa com a prevenção de Botox. Depois a gente vai indo pros outros procedimentos. Então, o Botox é o queridinho. pra mim, né, gente? Tipo, eu acho que você tá precisando. Não tem nem vergonha na cara. Tá querendo vender procedimento pra mim aqui no meu pódio, ela já tá querendo vender procedimento pra mim. Não tem nem vergonha na cara. Eu já falo com as pessoas analisando a fase. Entendi. Tem mais alguma coisa pra falar sobre sobre o procedimento em si, sobre... Não. Já teve algum caso de você fazer e a pessoa olhar e falar, poxa, não é isso que eu queria? E tá totalmente errado, Mas assim, não de você ter feito errado, mas de ela não se identificar, não ter se assustado. Sim, principalmente nas partes de preenchimento, muito mais labial. Porque assim, a gente tem ali a anestesia, que é local, anestesia injetável. Então a própria anestesia já dá um pouquinho de inchaço. E depois a gente ainda leva o ácido hialurônico preenchendo. Obviamente, na hora a pessoa vai, meu Deus, não é isso que eu quero. Fica naquele lábio enorme.
Mas, obviamente, é um susto, isso é normal. E sempre a gente Tô vendo que quem tá indo de máscara. Está de máscara, porque também pra não pegar poluição no ar. Mentira, todo mundo mas tá você tá picadinho. Não, porque também já teve um caso de uma paciente minha que fez rinomodelação. Ela estava no metro e ela estava anestesiada. E ela estava simplesmente com um ranho no nariz e todo mundo olhando pra ela. Voltando assim pra esse lado de quem as pessoas não gostam. Eu sempre falo, espera um pouco, porque vai desinchar, isso Mas é tem, normal. né? Aquelas pessoas que por mais, eu falo Tem. também por conta da micropigmentação, que por mais que você diga todos os cuidados, tudo que vai acontecer, acontece da pessoa realmente ficar, ai, mas aconteceu. Porque você explicou tudo, você falou tudo pra pessoa, parece que entrou aqui e saiu aqui, a pessoa não escutou absolutamente nada. E é normal ela se sentir dessa forma, porque ela nunca se viu desse jeito, né? E aí ter esse problema, ter essa coisa de ficar, ai, tá inchado, ai, não tá do jeito que eu queria, ai, tô com umas bolotas aqui nas Os testas. corninhos, isso é normal, eu sempre fico, mas... Aí você fala assim, sempre não, de filha, olho, chifre tá vai nascendo. Pode ser, eu não sei ainda da parte. Isso aí não, eu só falei, eu tava botox, não foi isso aí que eu fiz não, desgraça. Mas acontece sim, mas é o que eu falo, todas as partes são irreversíveis, então, por exemplo, no preenchimento. Mesmo se passou um inchaço, se passou 2, 3 semanas, não tem mais hematoma, não tem mais nada, tem como se reverter. Tá, então você pode fazer preenchimento, a toxina botulínica, o bioestimulador em qualquer fase do corpo. Você já teve algum cliente que pediu para fazer em alguma área assim, mais específica, diferente ou não? Não. Não? Não, nada. Não, nada de normal. Ai, que bosta! Tinha que ter, cacete! Não, tinha que ter, na verdade, então, vambora, mas aí. Temos, mas a maioria são mulheres que gostam de fazer o preenchimento do bumbum, Não, não uma parte bumbum, das não. coisas. Mas o preenchimento dá pra fazer no bumbum? Dá pra preencher? Dá pra preencher. Ai, mulherada, vamos preencher o dente. Mas tá vendo? Então, depois que eu falo que não precisa fazer academia, você fica enchendo o saco. Não, dá pra harmonização, isso é normal. Mas, obviamente, a gente não faz um milagre, né? Não vai colocar um silicone, né, Não, isso é gente? uma cirurgia, né? Então... Mas dá pra dar uma preenchidinha ali, uma coisinha mais bacana. Tá. Dos procedimentos em si, a gente sabe que resulta muito de organismo para organismo. Então tem organismo que vai aceitar mais rapidamente, tem organismo que não. Você já teve problemas de alguma cliente que o organismo não absorveu, não teve o resultado que teria que ter? Sim, a gente faz. E aí como que resolve isso? Primeiro a gente tem que entender o estilo de vida da pessoa, né? Então, por exemplo, tem pessoas que da toxina faz 15 dias realmente tem que retocar e mesmo assim ainda fica alguma coisinha ou outra que a gente tem que pôr mais. Então é isso que eu falo, a força da musculatura, o estilo de vida, a alimentação também conta muito com isso. A alimentação conta desde quando nasce. Exatamente, então porque a frase que todos falam, a gente é o que a gente come, literalmente, nós somos o que nós comemos. Eu sou uma batata frita. Eu sou minha Coca-Cola Eu sou ambulante, café, olha gente. isso. Eu sou café. Eu sou já alcoólatra, eu sou muito viciada e obviamente eu tenho partes do meu corpo que eu gostaria muito de melhorar. Eu sei que eu deveria parar com uma coca, por exemplo, mas a gente não sabe. A gente teve um caso aqui, vou falar do seu Luiz, que foi muito bacana. Quando o seu Luiz chegou, né? A gente falou assim, vamos mudar tudo ele, né? Foi muito legal, cara. Porque ele se transformou assim muito outro homem. mais homem. E até falava com ele, seu Luiz, agora vai pegar as cocotas aqui de Portugal. E aí ele ria todo. Então assim, pensem e tenham a consciência que o que vocês forem fazer da parte da estética tem que ser por vocês e não pelos outros. O que acontece muito e com muitas mulheres que eu vejo se deformando realmente é porque elas querem status. Ou porque a outra fez, ou porque a amiga fez, então... a amiga colocou peito, então o meu peito tem que ser maior. A amiga puxou a orelha até lá na testa, então a minha tem que vir até na nuca. Então, assim... a orelha não, é a sobrancelha. Então, gente, tomem muito cuidado com isso. E como a gente falou aqui no começo, a Gabi, ela vai muito pro natural mesmo, ela vai com calma, ela vai para que você vai se aceitando, ela vai para que você realmente olhe para você e fala, poxa, eu tô com uma cara de 20 anos e eu não tô com a cara de outra pessoa. Exatamente. Que eu acho que isso é o mais importante na área de qualquer área da estética. Seja com plástica, seja com harmonização, seja até mesmo com a unha, com o cabelo, com tudo. Você tem que ser você. Porque quando você é você, ninguém consegue te... Como é que eu posso te dizer? Ninguém consegue te afetar. Olá, chegamos ao fim de mais um episódio do De Pijama Pod. E se você gostou, deixe seu like aqui, compartilha, se inscreve,
ativa o sininho aqui para que você tenha acesso de primeira mão aos próximos episódios. E se você gostou, comenta aqui quem você gostaria que a gente entrevistasse ou qual assunto você gostaria que nós trouxéssemos pro De Pijama Pode, porque aqui a gente pode.